Fala, turma boa! Sejam bem-vindos novamente para a gente continuar esse curso de economia da empresa. Como a gente já tinha falado, a economia da empresa significa como a empresa toma decisões, né? Quais as decisões empresariais relevantes, quais parâmetros, como a gente vai aplicar da melhor maneira os recursos que os empresários possuem e os recursos que são escassos, né? A economia trata de recursos escassos. E a gente tratando de economia de empresas é considerar os recursos escassos empresariais ou os recursos empresariais escassos e a melhor aplicação deles na empresa para que ela produza, para que ela ofereça ao mercado produto mais eficiente, de menor custo e que atenda às necessidades desse mercado. Então, quando a gente trabalha com economia, a gente vai olhar como o processo produtivo, fatores de produção, a tecnologia e os custos, eles vão se combinar para melhorar essa decisão. Então é isso que a gente está fazendo nesse curso. Essa é a segunda aula. A gente trabalhou na primeira aula com a noção de recursos produtivos, fazendo uma síntese dos recursos em dois, capital e trabalho. A gente viu que para analisar a produção a gente precisa considerar o curto e o longo prazo, sabendo que no curto prazo os insumos são variáveis, apenas um insumo, né, do conjunto de insumos que podem ser utilizados, apenas um insumo é fixo e que a gente convencionou, né, didaticamente que o insumo capital é fixo. Faz sentido porque ninguém faz investimento em negócios a cada dia, a cada mês. Existe todo um planejamento. Então, existe a máxima de que no curto prazo a firma opera e no longo prazo a firma planeja. Então, no curto prazo, o capital é fixo, o insumo capital é fixo. No longo prazo, todos os insumos são variáveis, porque eu estou planejando e estou medindo, ajustando, fazendo inferências a respeito da melhor combinação de insumos, também frente à melhor tecnologia que pode ser utilizada. Parto do princípio, dentro dessa análise, de que o empresário ele conhece bem o seu negócio, portanto, o seu ramo de atividade, não é? Portanto, ele é capaz de conhecer também as tecnologias disponíveis e como os diversos níveis de combinação de insumos podem dar o melhor produto, né? O melhor quantidade produzida. Então, eu parto do pressuposto que o empresário é bem informado, tem informação suficiente para tomar a decisão de forma otimizada, de forma eficiente também. Então, na segunda aula, a gente vai analisar o seguinte. Nós vamos começar a entender como os insumos todos variam. O que acontece com a produção, né? Na primeira aula desse módulo, a gente viu que apenas o insumo capital é fixo e o insumo trabalho é variável. Quando os dois variam, né? O que é que ocorre, né? Quando o capital era fixo, a gente viu o formato da curva de produção, né? Ela tem um formato parecido com sino, meio sino, né? Nós tivemos também o estudo das produtividades, né? E agora a gente vai ver essa mesma curva de produção, imaginando os dois insumos variando, né? Para ver qual a combinação melhor que aquela minha tecnologia pode oferecer. Pois bem, voltando aos exemplos que a gente começou, a ideia da eficiência da Marco Polo e da Shell, duas empresas
que estão se reajustando, se reorganizando para aumentar a sua eficiência produtiva. A Marco Polo vai fechar uma fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para concentrar a produção na sua planta industrial no Rio Grande do Sul. E o motivo disso é para poder ter mais controle da produção e aumentar a eficiência. Então ela vai se desfazer de capital, vai diminuir o capital para aquele volume de produção, certo? Obviamente que esse capital físico que ela está, né, que os equipamentos, a planta de Duque de Caxias, ela deve substituir por mais tecnologia para poder aumentar a produtividade, provavelmente, eu não sei. Mas isso não importa agora, o que importa é que ela busca a eficiência ao fazer ajuste de combinação, certo? Entre capital e trabalho, entre os insumos, dado uma tecnologia que ela conhece. E a Shell a mesma coisa, só que a Shell, ela como empresa de energia, né, além de energia fóssil, ela está migrando para uma energia mais sustentável, mas mesmo assim esses projetos vão ser redesenhados e vai se buscar melhoria nos processos de trabalho, né? Então, os processos de trabalho, o insumo trabalho vai ser reajustado e aqui o insumo capital vai ser reajustado. Então, a gente tem duas situações em que as empresas estão buscando eficiência, né? Então, é isso que a gente está tentando ver nesses exemplos que a gente vai ver daqui para frente. Bom, um conceito chave que a gente precisa entender é agora isoquanta. Nome complicado, mas que na verdade quer dizer o seguinte: iso igual quanta quantidade. Quantidade igual para diversos níveis, combinações de capital e trabalho, de insumo. Então, o que é que significa uma isoquanta? Qual a definição da isoquanta? Isoquanta ilustra as combinações de longo prazo. Veja, a gente está trabalhando com capital e trabalho, né, variáveis. Portanto, todos os insumos variáveis significa o quê? Significa que estamos operando estamos planejando e vendo longo prazo, né? Então, ilustra a isoquanta, ilustra as combinações de longo prazo, né, das combinações de insumo. Quais combinações possíveis de insumo que podem render o mesmo nível de produto final? Iso igual quanta. A mesma quantidade, quais combinações eu posso fazer aquela mesma quantidade. Então é isso que ela vai ilustrar. E o formato da isoquanta reflete a facilidade com que o produtor poderá substituir de forma simultânea os insumos enquanto a produção se mantém no mesmo nível de produto, né? Como é que eu vou combinar de formas distintas o formato? Porque o formato vai dizer o seguinte: olha, eu vou ter um limite de substituição tanto de capital como de trabalho. Tem hora que eu boto capital, mas não vai virar robô, né? Raramente você tem fábricas totalmente robotizadas. Isso realmente existe, mas eu preciso ter programadores desses robôs, pelo menos. Então eu vou ter um mínimo de pessoas ali de trabalho físico. Pessoas, né? Então existe um limite, né, de automação, existe um limite de investimento de capital para a produção, assim como existe um limite de trabalho envolvido nessa quantidade produzida, né? Eu não posso botar só trabalho, porque vai ter hora que eu preciso de máquina para aumentar a minha produtividade, senão eu estou fora do mercado. Eu preciso de softwares, eu preciso de computadores, né? Eu não posso só substituir minhas máquinas por trabalho e ser livre, não é livre. Então, esse formato que está dizendo aqui é que vai dizer o limite, né, em que eu posso substituir capital e trabalho um pelo outro. Existe um ponto ali que não compensa mais fazer isso. Pois bem, e esse ponto eu vou saber quando? Eu vou saber por meio da minha taxa de substituição técnica, né? Taxa marginal de substituição técnica. É a taxa pelo qual dois insumos podem ser substituídos entre si, mantendo o mesmo nível de produtos.
do produto, ou seja, da quantidade produzida. Eu posso, vamos supor, numa loja ter um self-service, mas eu preciso às vezes ter um caixa, né? Eu preciso, até nas lojas da Amazon, totalmente automatizadas, em que você cadastra seu cartão de crédito no aplicativo de celular e entra com o carrinho na loja e vai colocando os produtos no carrinho. Aí quando sai, passa por um portal. Todos os produtos têm uma tarja magnética, uma etiqueta magnética. E aí o portal lê, é um portal magnetizado, tal, robotizado, lê e automaticamente debita do seu cartão de crédito o valor da sua compra. Mesmo isso, eu preciso de reposição de estoque, eu preciso de supervisão de loja, eu preciso de organização, limpeza, né? Então, eu tenho gente, tem trabalho ali, tem máquina. Então, você tem sempre um limite, e esse limite, eu vou conhecer esse limite a partir dessa relação que é chamada taxa marginal substituição técnica. Então, o que é que eu considero nessa relação? Considera o produto marginal do trabalho e o produto marginal do capital. O produto marginal do trabalho significa o quê? Aquilo que a gente viu antes, na aula anterior, a produtividade marginal do insumo, né? Do insumo variável. Aqui os dois insumos são variáveis. Portanto, faz sentido falar em produto marginal do trabalho e produto marginal do capital. Então, como é que eu tomo a decisão? O produto marginal do trabalho tem que ser igual, ele tem que chegar num ponto de equilíbrio entre os dois, certo? E o que é o produto marginal do capital e o produto marginal do trabalho? O produto marginal do trabalho é aquela unidade adicional que eu coloco, quanto é que ele está me rendendo. A mesma coisa do capital. Aquela unidade adicional de capital que eu coloco no meu processo todo produtivo, será que vai me render mais? Será que vai ter uma produtividade maior? Então, na verdade, eu estou tratando de produtividade. A produtividade marginal do trabalho e a produtividade marginal do capital. Né? Quanto maior essa relação, vai me dizer se vai ser favorável botar mais trabalho ou vai ser favorável colocar mais capital. Certo? Bom, na verdade, a taxa de substituição técnica vai dizer a inclinação da curva. Nas isoquantas lineares, está lembrado na função de produção linear que eu falei, que os produtos são substitutos perfeitos? Olha ela aqui. Né? Então são as isoquantas lineares, olha ela aqui, a relação linear. Né? E a inclinação são os parâmetros que vão dizer, geralmente, né? Ou não, às vezes é mais um pouco, menos. Aqui está uma inclinação mais certinha, né? Mais comportada. Às vezes pode ser um processo produtivo em que o capital está caro. Né? Já estou adiantando aqui para vocês. O capital fica caro. Como é que eu faço? Mas o trabalho fica barato. Aí eu diminuo a quantidade de capital e aumento a quantidade de trabalho. E aí eu vou mexer na inclinação. Eu vou aumentar a inclinação da curva, da isoquanta, né? Eu vou mexer mais na inclinação da isoquanta. Então, mas de toda forma, a isoquanta linear implica que os insumos são substitutos a uma taxa constante, independente do volume de insumos empregados. Então, eu sempre vou ter uma mesma taxa para os diversos níveis de produção. Certo? Eu vou sempre variar na mesma taxa para os diversos níveis de produção. Substitutos, complementares perfeitos, está aqui, né? Capital e trabalho são complementares. Eu só posso produzir para determinada proporção. Né? Então, eu preciso de 1 de capital para 2 de trabalho. Pronto. Se fechou essa proporção naquele produto que eu vou fazer, naquele serviço que eu vou oferecer, eu dei exemplo anterior na aula 1, né? Eu dei exemplo do cara que vai lavar carro, uma empresa de lavar carro a domicílio. E a proporção seria o quê?
2 funcionários para cada carro, mas aí eu vou acrescentar mais um pouco de capital. 2 funcionários, um aspirador, equipamento, é capital, tá certo? 2 funcionários para cada aspirador e para 500 ml de sabão. Pronto. Então a proporção vai ser essa se eu aumentar aqui. Se eu aumentar a quantidade do produto, produzir um carro, lavar 2 carros simultaneamente, lavar 3 carros simultaneamente. Então eu vou aumentando, mas eu vou sempre precisar 2 funcionários, um aspirador, 500 ml de sabão para cada carro. E pronto. Né? E aí, a função qual é? O mínimo, o equilíbrio é o mínimo que eu vou conseguir, o mínimo de capital e trabalho. Esse é o maximizar aqui, né? Na verdade, eu vou minimizar ao máximo o uso para o meu equilíbrio. Então, eu sempre vou me equilibrar aqui. Certo? Desde que capital e trabalho sejam consumidos em proporções fixas, não há substituição de insumos ao longo das isoquantas. Ao longo que eu falo é aqui. Ó. Certo? Não há substituição de insumos ao longo da isoquanta. Portanto, não existe a taxa marginal de substituição técnica, porque vai ser constante. Ok? Isoquantas Douglas. Essa que eu falei, ela capta todas as anteriores, as 2 anteriores. Então ela é meio lá, meio cá, né? Mas é a mais comportada e a mais utilizada, exatamente porque capta todas as situações e existe uma taxa contínua, né? E infinita, vamos dizer assim, de substituição, pelo menos do ponto de vista de modelo, né? Existe uma taxa infinita de substituição entre capital e trabalho, com algum limite, como eu já tinha falado, né? Então, os insumos não são perfeitamente substituíveis, eu posso ter várias combinações, e a isoquanta vai mostrar as combinações possíveis. Cada segmento desse aqui são as combinações possíveis que eu tenho de quantidades utilizadas de capital e trabalho. Quantidade por quê? Porque imagina aqui a origem 0, não tenho nada produzido, nem nada de capital e trabalho. Na medida em que eu vou me afastando da origem, né? Me afastando da origem, eu vou aumentando as quantidades dos insumos. Aumenta a quantidade de trabalho, aumenta a quantidade de capital. Né? E a isoquanta, a mesma coisa. Eu vou me afastando do centro, da origem, eu estou aumentando a produção. Então, essa produção Q1 é menor que a produção Q2, que é menor que a produção Q3. Né? Então, e assim sucessivamente. Eu tenho um mapa de isoquantas aqui e diversos níveis de produção que não vão ocorrer ao mesmo tempo. Só um exemplo. Vai ocorrer, para análise, uma só dessas, a depender do nível de produção escolhido e do equilíbrio entre capital e trabalho necessário para produzir da melhor forma possível. Aqui, a taxa marginal de substituição vai funcionar muito melhor. E essa produtividade marginal é aquela relação que eu tenho de aumento do insumo e aumento da quantidade produzida com aquele insumo. Certo? Então, o aumento do insumo com o aumento da quantidade produzida. Será que eu tenho esse? Então, a gente tem que ver como é que eu vou fazer essa relação aqui. É melhor eu ter menos capital e produzir nesse nível, né? Eu consigo produzir nesse nível aqui, Q2, com menos capital, né? E conseguir um volume fixo de trabalho. Essas são as decisões empresariais. O que isso significa? Imagina, cada nível de produção desse significa a produção de 20 unidades por dia, 100 unidades por dia de qualquer produto. Ou significa, cada unidade de produção dessa significa 30, 40, 50 metros quadrados, 50 metros quadrados de uma loja no shopping. 50 metros quadrados. 2.000 metros quadrados, um terreno para alugar que vai me produzir tanto. Esse terreno em termos de estacionamento, em termos de carro estacionado, em termos de produção, de aluguel, de andaimes para construção, equipamento para construção, que tem muita empresa
que aluga equipamento de construção e precisa de grandes espaços, galpões, para guardar os equipamentos e com isso ter o seu estoque de giro para poder alugar. Então, essas quantidades que estão aqui vão indicar ou o volume físico de uma produção, de uma fábrica mesmo, ou o espaço de produção de serviço, a combinação de insumo para produzir serviço, como foi o exemplo da lavagem de carro, certo? Então, a gente tem 3 tipos de isoquantas. As isoquantas significam que no mesmo nível de produção, ISO, eu tenho isoquanta, né? ISO o mesmo, quanta a quantidade, o Qzinho aqui, e esse mesmo nível eu tenho várias combinações de capital de trabalho. A gente vê já mais detalhe daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, mas é só para deixar claro o que é que significa a isoquanta. E essa isoquanta Cab Douglas é a isoquanta mais utilizada, mais bem comportada. A isoquanta eu posso considerar porque é a mesma coisa que uma função de produção, uma parte da função de produção. Então, a gente vai considerar que a isoquanta é a função de produção para longo prazo. Então, como é que eu decido a produção? Como é que eu decido a produção a partir da isoquanta? Eu preciso combinar com meus custos. Como a gente falou, no curto prazo a firma opera, no longo prazo a firma planeja. Eu planejo as quantidades e as tecnologias que estão aqui na minha isoquanta, na minha função de produção. Mas planejo também o meu orçamento de produção. A isocusto é o orçamento de produção. A isocusto vai mostrar o limite ou a restrição orçamentária da empresa frente aos custos dos insumos. Certo? Então, a isoquanto vai mostrar essa relação aqui, o custo total para produzir que eu tenho, o limite que eu tenho para produzir, meu custo, que só pode ser esse, custo total, né? Isso daqui eu tenho um limite de produção aqui. Ele está relacionado com o quê? Com o custo dos salários, o custo do trabalho, L, custo do trabalho. Então, vamos multiplicar salário vezes o volume de trabalho. Então, quanto é o salário hoje? O salário mínimo, R$ 1.045. Aí eu tenho 5 funcionários desse salário mínimo. Qual o custo do meu capital? O custo do meu trabalho. 5 vezes 1.045. Imagine se não tivesse outros encargos trabalhistas. Então, seria 5.000, né? Meu custo de trabalho seria 5.000, 45 vezes 5 vai dar 225. Então, R$ 5.225. Imagine que não tenha custo de impostos. Né? Se eu botar imposto, no mínimo aí eu tenho mais a metade, mais R$ 2.500 de imposto. Mas imagine que não tem impostos. Então, só o custo do salário seria R$ 5.225. Seria se eu tivesse 5 funcionários num processo produtivo, ao custo de um salário mínimo por funcionário, R$ 1.045 a valores de 2020. Então, esse seria o meu custo, né? Fazia parte do custo total. E a outra parte do custo total é o custo do capital. O que é o custo do capital? Juros. Taxa de juro. Né? O capitalista, ele toma dinheiro emprestado. No Brasil é que a gente tem costume do pequeno empresário, do empresário, ele coloca recursos próprios, muito recurso próprio, vende carro, vende casa, se endivida, ele na pessoa física se endivida, toma dinheiro emprestado com família, tal, para fazer o seu negócio, para jogar o dinheiro. Mas mesmo que ele jogue o dinheiro dele, esse dinheiro vai ter que retornar para ele, mas vai retornar aqui taxa, rate. Qual a taxa que ele vai retornar? Quantos por cento ao ano vai ter de retorno? Tá certo? Então, se ele toma dinheiro emprestado como capitalista para fazer valer dinheiro a partir do dinheiro de terceiros, ou se ele bota dinheiro dele que tem que retornar para ele, eu tenho que contar o custo do capital. O custo do capital tem que entrar na minha equação. Certo? E, obviamente, quantos R$ 1.000, milhões de reais
dólares, ou seja lá a moeda que for, eu preciso para fazer o investimento. Então, juntando o custo do trabalho com o custo do capital, eu tenho o custo total do meu orçamento, minha restrição orçamentária no longo prazo entre capital e trabalho. Certo? Então, eu rearranjo isso daqui de forma algébrica, né? Eu tenho sempre o valor do capital, o volume de capital, como função também do trabalho. Dos meus custos, do preço, como eu falei, dos custos do capital e do trabalho. Tá certo? E da quantidade de trabalho. Porque senão não tem a relação de equilíbrio aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se antes eu tinha a taxa marginal de substituição técnica, tá certo? Se aqui eu tinha taxa marginal de substituição técnica, aqui eu tenho o meu arranjo de capital e trabalho, dos custos do capital e trabalho, para ver se compensa. Eu começo a ver se compensa o dinheiro que eu estou empatando, que eu estou investindo. Né? Empatando, digo um termo bem usual, né? Mas no fundo é isso mesmo. Eu vou ter custo de oportunidade envolvido, tá lembrado? Custo de oportunidade. Eu vou ter custo de oportunidade envolvido. Nos fundamentos a gente falou de custo de oportunidade, que é custo econômico. Então, esse custo de oportunidade é a iliquidez do meu investimento. Eu boto o dinheiro lá, às vezes o dinheiro é irrecuperável, o investimento é irrecuperável, e parte dele que eu consigo recuperar vai ter depreciação, tá certo? Vai ter problemas para eu recuperar, a liquidez não é automática, então eu deixo o dinheiro parado às vezes para fazer investimento no negócio, e o negócio tem que me dar retorno. Né? Então, para dado aumento de preço dos insumos, as isocustos mais distantes da origem são associados ao alto custo. Então, quanto mais próximo à origem, menores serão os custos do trabalho e os custos do capital. Quanto mais próximo à origem, menores serão os custos dos insumos de produção. Quanto mais distante, como aqui, maiores serão os custos de produção dos insumos de produção. Como está, nova linha de isocusto, mais alto custo, menor custo, mais próximo à origem. Mudança no preço dos insumos. Às vezes, muda só o preço do capital. Por exemplo, eu tenho máquina importada, ou tenho um insumo de produção. O sabão para lavar o carro é um produto 3M, que dá polimento, que estou falando propaganda aqui da 3M, dá polimento, deixa o carro brilhando, tal. E esse produto é importado. E esse produto importado, ele sofre impacto do câmbio. O dólar sobe, ele fica mais caro. Então, eu vou fazer conta aqui. Eu preciso do aspirador. O aspirador é importado, de capital, é um investimento do negócio. Subiu, ficou caro, estou querendo crescer o negócio, como é que faz? Eu vou ter que fazer essa conta aqui. Bom, ao invés de aspirador, a escovinha resolve. Se resolve a escovinha ao invés de aspirador, eu vou florear meu negócio de outro jeito e botar mais gente para trabalhar, para reduzir custo ou manter os custos no mesmo, sem que aumente, sem que pressione meu preço final. Então, mudança nos preços também mexe com as isocustos dessa forma aqui. Se o capital encarece, eu posso aumentar o produto, aumentar a quantidade de trabalho e tentando manter aqui uma inclinação relativamente suficiente que não aumente e pressione muito meus custos no longo prazo. Certo? Então, aqui significa o quê? Houve redução no preço do trabalho frente ao capital. Significa também que houve aumento do preço do capital e o trabalho ficou parado. Então eu vou ter que o trabalho ficou mais barato do que o capital. O capital aumenta muito. Por exemplo, coisa simples. O trabalho em 2014, o salário mínimo custava $330. Em 2020, o mesmo salário mínimo está por volta de $210, $220, com essas oscilações do câmbio
agora. Ou seja, o trabalho ficou mais barato, né? Por outro lado, se eu importo equipamento para produção em dólar, o meu equipamento ficou mais caro. E aí, o que é que eu faço? Eu substituo o capital por trabalho. Substituo o capital por trabalho. Essa é uma discussão importante de a gente entender porque muitos processos produtivos nossos são tão pouco avançados tecnologicamente. Porque, às vezes, trabalho é mais barato do que máquina, portanto, eu não vou investir em máquina e tento ofertar ou dar o mesmo diferencial via mão de obra barata. Né? Vamos lá. Então, a nova linha, né, com redução do salário, redução relativa. Redução pode ser uma redução real mesmo, ficou mais barato, o pessoal está aceitando trabalhar por menos, ou o câmbio tornou o custo do trabalho mais barato, e aí você termina, se é exportador, ou mesmo se precisa de capital internacional, via máquina e tal, você termina substituindo tudo isso por mais trabalho e ficar mais barato. Então, como é que eu devo tomar essa decisão? Olha, na parte de curto prazo, a gente sempre briga lá a ver maximização da produção, né? Tem que maximizar a produção. Por isso que a gente produz ainda quando a produtividade marginal do insumo variável ela está decrescendo já, mas ela é maior do que ainda a produtividade média do insumo variável, mas ela está decrescendo. Né? Então, por isso que faz sentido ainda investir, botar mais gente para trabalhar quando a produtividade marginal do insumo variável, no caso do trabalho, está decrescendo. Aqui os dois insumos são variáveis. Então eu vou ter que olhar agora a minimização de custos. Como é que eu minimizo o custo? Como é que a empresa minimiza custo diante da combinação capital e trabalho? A conta é simples, fica assim, produto marginal do trabalho sobre o salário e o produto marginal do capital sobre a taxa de juros. Né? O custo do capital, na verdade, taxa de juros, o custo do capital. Né? O produto marginal do trabalho e produto marginal do capital é a mesma conta daquele dos insumos, do produto marginal sobre os insumos variáveis que a gente viu na unidade, na aula anterior, aliás, aula 1, de tecnologia, produção e custos, em que o produto marginal é o produto adicional quando também se coloca mais uma unidade de capital ou de trabalho. Naquele momento foi de trabalho. Né? Então, esse é o produto marginal que a gente tem que calcular lá para saber se a relação vale a pena frente aos salários e frente à taxa de juros. O que é que eu preciso? Eu preciso igualar os custos com a produtividade. Porque senão não faz sentido. Se eu quero aumentar a produtividade, mas meus custos explodem, não faz sentido. Né? Eu tenho que ter um equilíbrio entre os custos dos investimentos e aí onde as empresas têm problema de tomar decisão, principalmente a pequena e a média, que não entende isso, porque às vezes o cara compra uma máquina, o empresário compra uma máquina ou faz uma reforma, chama arquiteto, usa equipamento de última geração, automatiza processos, mas fica muito caro para o preço do produto que ele vai cobrar. Fica muito caro. Ou o volume de negócio. Ele faz tudo isso para uma loja só. Então, a escala de produção, a gente vai ver depois, economias de escala, a escala de produção é muito pequena para aquele volume de investimentos e às vezes não compensa. Não vale a pena investir. Portanto, entender se a minha produtividade marginal de capital ou trabalho, ou seja, o que eu vou ganhar mais, é meio custo-benefício mesmo, o que eu vou ganhar mais com esse investimento? Cobre os custos e me deixa alguma coisa? Essa conta precisa ser feita. Né? Porque o que a gente mais vê é a empresa com problemas de caixa, porque quando essa conta não é bem feita, a empresa entra para consumir seu capital de giro. E quando ela consome seu capital de giro, imaginando que o capital de giro vai cobrir investimentos,
ela se desorganiza financeiramente. Isso é muito complicado, já vivenciei muito isso em muitas empresas, inclusive empresas próximas a mim, e é muito complicado porque o ímpeto empreendedor faz com que o empresário não olhe os riscos de comprometer o capital de giro. E aí, quando você precisa crescer, você faz a estrutura, mas precisa colocar insumo, precisa contratar gente antes de vender. E isso requer capital de giro, aí você não tem. Aí você carrega um investimento enorme com um volume de produção do passado que não cobre os seus custos econômicos que você colocou naquele momento. Portanto, essa relação aqui é fundamental para a decisão de fazer negócios no planejamento de longo prazo da empresa. Fundamental. Então, a taxa marginal de substituição técnica, no fundo, que é essa aqui, ela tem que se igualar aos custos dos insumos no longo prazo. Né? Então, a taxa marginal de substituição técnica é essa, e aqui é a relação de preços relativos, como eu estou dizendo, a relação dos preços relativos entre trabalho e capital. Se isso daqui for muito grande, é mais barato botar trabalho. Se o salário for muito alto e a relação aumentar, é melhor botar capital. Essa conta tem que ser feita com muita clareza, com muita parcimônia e sensibilidade do empresário. Caso contrário, ele vai ter problema de médio prazo. No começo vai ser tudo bom, porque é tudo novo, mas depois ele vai ter problemas porque não vai ter capital de giro para continuar rodando, operando o seu empreendimento. E aí está aqui o ponto de minimização de custo, que a gente estava falando do ponto de vista geográfico, ou geométrico. Geométrico é a inclinação da isocusto, que são os preços relativos de capital e trabalho, tem que ser igual à inclinação ou tangenciar a isocusto, a isoquanta, tangenciar a isoquanta, e esse ponto ocorre quando a taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho que a isoquanta vai dar, ele tem que ser igual à inclinação da isocusto que é dado pelos preços relativos dos insumos. Aqui vocês estão vendo a inclinação da isocusto. Aqui a inclinação da isoquanta. E quando elas são iguais, elas se tangenciam. Né? Elas se tangenciam, tá aqui, a inclinação da isocusto é igual à inclinação da isoquanta. E aí eu tenho uma substituição ótima. Então, como é que substitui de forma ótima? Né? Eu falei, a substituição significa se um insumo fica mais caro que outro, eu substituo. Estou planejando meu negócio. Eu tenho uma noção de que vai ter um problema de câmbio em breve. Eu preciso entender, ter informações. Eu conheço o ramo de atividade que eu estou entrando, tenho as informações necessárias para tomar decisão e elas passam também pelo ambiente externo. Câmbio, como é que está funcionando a demanda, está com previsão de crescimento, existe aumento de salário externo para poder realmente investir, porque se tem salário mais alto, crescimento de salário real, tal, significa que há mais demanda. Quando não há dinheiro no mercado, quando não há salário, quando não há renda, não tem demanda. Então essa relação é um pouquinho assim direta, né? E o empresário ele tem que capturar essas informações para tomar essa decisão. E aqui, que a gente está vendo aqui, a decisão de produção. Eu não estou olhando ainda para fora, mas eu tenho esse conhecimento. Como empresário e conhecedor do ramo de atividade, tem esse conhecimento. Portanto, como é que eu substituo? Como é que eu faço essa substituição e mantenho o meu mesmo nível de produção? Né? Então, supondo que o preço do trabalho caia, ou seja, o capital ficou mais caro, aumentou o custo a taxa de juros do banco, aumentou o juro, é difícil para você pegar dinheiro, eu tenho que remontar a minha planta industrial, repensar ela para manter o mesmo nível de produção. Então, a isocusto gira, né? Ela sai daqui e vai para cá.
o trabalho ficou mais barato, eu aumento a quantidade, né? Aumento a quantidade de trabalho, de gente trabalhando, de horas trabalhadas, frente à relação com o capital, né? E aí eu aumento, isso significa o quê? Eu mudo a inclinação. Veja, eu tenho uma inclinação, tá lembrado da inclinação? Qual é a inclinação? A inclinação está aqui, ó. A inclinação está aqui. Aqui é outra inclinação. Aqui é uma. Aqui é outra inclinação, né? Aí eu pego essa inclinação, eu preciso manter esse nível de produção. Então, eu pego essa inclinação e jogo ela aqui. Eu reduzo. Tá lembrado? Quanto mais próximo à origem, menores os custos totais. Eu tenho esse custo total, porque aí eu vou reorganizar. Aqui eu tenho um volume de capital com um volume de trabalho e eu passo a ter um volume menor de trabalho com um volume maior, um volume menor de capital com um volume maior de trabalho. Com essa mesma inclinação, porque o trabalho ficou mais barato. Eu mexi na inclinação, depois eu trouxe essa mesma inclinação que tangencia a minha isoquanta, certo? E aí eu fiz a substituição ótima. Eu substituí um volume de capital, diminuí o capital e aumentei o trabalho. E saí do equilíbrio de A, onde tangenciava aqui, para B, uma nova combinação entre capital e trabalho e com o mesmo nível de produção, às vezes sem sair da isoquanta, sem sair do nível de produção, certo? Então, aqui houve redução de capital e aumento do volume de trabalho, certo? Então, a inclinação da nova isocusto representa salários relativos menores que a taxa de juros do capital. Os salários ficaram menores, então eu consegui reduzir e manter o mesmo nível, reduzir os custos, mantive o mesmo nível de produção. Ok, é isso. A gente viu até agora ajustes de produção quando eu tinha um insumo fixo e outro variável no curto prazo, né? Qual a produção mais eficiente? E aqui a gente está vendo quando os dois insumos são variáveis, qual a produção economicamente eficiente, porque agora a gente colocou a isocusto. O custo planeja o meu orçamento de longo prazo, né? O meu orçamento de longo prazo, como é que eu vou controlar ele? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? No longo prazo, a firma planeja. No curto prazo, uma vez investido, uma vez contratado funcionário, a firma opera. Ok? Muito obrigado. Espero ver vocês no próximo módulo, onde a gente vai começar a fechar esse módulo, desculpa, no próximo item, próxima aula, onde a gente vai começar a fechar todo esse módulo aqui de produção, tecnologia, produção e custo. Muito obrigado e até a próxima. Até mais a próxima aula.